Vamos começar então. Bom dia. Como a gente conversou na semana passada, eu já dei o início do capítulo 15, então a gente vai continuar ele hoje. É um capítulo 15, parte B, tá? E aí, no capítulo 15, na semana passada, eu expliquei para vocês os conceitos neocolonialistas, né? Aquele novo desenvolvimento agora da questão colonial, em que antes era dividido em Portugal e Espanha, agora aquela conferência de Berlim dividiu os territórios, principalmente da África e da Ásia, né? E a gente falou um pouquinho sobre a África, o quanto ela começou a ser drasticamente dominada, já que antes as pessoas só tinham acesso ali à área litorânea, né, da região, agora não mais. Elas vão começar a ter acesso também à parte do interior, principalmente porque o armamento europeu era um armamento bem desenvolvido, né, para a época, principalmente para os africanos, né, que ainda usavam armas consideradas armas brancas, né? Dentro aqui agora da questão da Ásia, né? Na Ásia, eles focaram em dois territórios, principalmente a Índia e a China. Gente, a Índia, ela foi assim devastada, as pessoas passaram fome por causa disso aqui. Para vocês terem uma ideia, né, de como que isso aconteceu, primeiramente, nossa, quase que meus gatos derrubaram minha porta, que susto. Primeiramente, eles. Ah, tá, desculpa, me esqueci o que eu estava falando. O pessoal lá, eles viviam, muitos deles trabalhavam vendendo tecido. Eles fabricavam seus tecidos, era a manufatura, né? Que era a produção ali. Só que essa manufatura, ela. Como que eu posso dizer assim? Ela demorava, né? E aí a gente já falou sobre isso. Vocês já estudaram sobre isso no sexto, no sétimo e um pouco no oitavo, sobre o quanto a manufatura é uma técnica que você exige ali um grau, né, de cada um de nós fazemos uma parte, né, de todo o processo, mas é tudo à mão, né? Poucas máquinas, pouca maquinária, mais a tesoura, alguma coisa assim. Na época, então, demorava um pouco para se fazer os tecidos. Digamos assim, sei lá, você queria comprar um tapete para sua casa, um tapete indiano ia demorar, sei lá, de 5 a 9 meses para ficar pronto. Em compensação, quando a gente fala no quesito industrial, as coisas ficam prontas muito mais rápido, né? E lembra que eu falei que eles queriam duas coisas com o neocolonialismo? O primeiro deles era a matéria-prima, né? E muita coisa de matéria-prima para o tecido vinha da Índia, porque ela já tinha tradicionalmente uma técnica de produção, né, de roupas, tecidos, etc. E aí eles vão extrair muito da matéria-prima de lá, né? E aí a Inglaterra vai querer o território, de fato eles vão conquistar, né, o território, e essas pessoas elas viviam vendendo mesmo os tecidos. O que acontece é que quando a Inglaterra ela domina o território, ela considera aquele território seu protetorado, né, sua colônia, eles acabam que vão, como que eu posso dizer? Não vai ter concorrência, tá? Não, a concorrência é muito forte, porque se você fala que, sei lá, se alguém vende um produto, né, manufaturado, pensa, um trabalho que demora meses, né? Então você vai vender o seu tapete aí, você que é o produtor de tapete, vai fazer o tapete de 5 a 9 meses, você vai querer vender a R$ 50? Não, vai ter que ser um preço de pelo menos uns 800 mil, por exemplo, né? E aí demorava, será caro, então as pessoas vão começar a não comprar tanto do mercado interno, né, dos próprios indianos, e vão comprar da Inglaterra, que o produto era mais barato e mais rápido, tá? Barato porque o maquinário facilitou bastante, né, para isso acontecer. E aí a gente tem, né, já que não tinha como concorrer, a maioria desses indianos faliram, né? E vão perder suas casas, seus mercados, suas estruturas ali de negócio. Vários deles, gente, é que no livro de vocês não tem esse livro aqui, no ano passado tinha, mas dá para achar na internet. As pessoas se arrastando no chão de fome. Mais da metade da população ficou quase que morreu de fome, os que não morreram mesmo, porque vários morreram de fome, porque não tinha emprego, não tinha o que fazer, não tinha dinheiro, não tinha alimento, não se produzia nada. Tudo porque a Inglaterra dizia que ia mandar tudo, mas as pessoas que eram pobres não tinham dinheiro para comprar. Então a Índia, ela sofreu muito
com esse processo de dominação, porque as pessoas literalmente estavam morrendo de fome, tá? E aí, com isso, a gente tem a revolta dos cipaios, né? Que foi um movimento de tentar tirar os ingleses da Índia. O que não dá certo, eles perdem ainda mais domínio e liberdade. Por causa disso. Se vocês observarem, por exemplo, lá o filme The Crown, né, que eu sempre falo sobre isso, ele lembra, né, principalmente a série, né, The Crown, principalmente a última temporada agora, ela mostra, né, quando a Elizabeth está fazendo o discurso, ela mostra todas as pessoas que estão ouvindo o discurso dela, né, de posse. Dentre eles, tem um momento que passa a Índia, né, as pessoas ali realmente tentando plantar alguma coisa para se alimentar. E a Índia, ela era dividida na época como nação, né, não como país, mas como nação, entre indianos, desculpa, muçulmanos, indianos, hindus, né? Religiões diferentes com características culturais bem diferentes. E aí, com tudo isso, a gente tem, né, no processo de descolonização, nós temos o líder Mahatma Gandhi, né? Que é um dos grandes líderes da libertação contra esse imperialismo britânico na Índia. Na China, nós temos um movimento bem mancada. Esse aí foi mancada. Alguém aqui já assistiu o filme Último Samurai? É um filme muito interessante, muito forte. Eu consegui ver uma vez só, quando eu era mais ou menos a idade de vocês, depois nunca mais eu consegui ver. Porque eu achei muito forte, muito pesado pra mim. Mas, assim, o Último Samurai ajuda um pouco a entender as comunidades da China. Eu sei que não é exatamente, se eu não me engano, não é a mesma história, mas é só para vocês entenderem que o período, lá, a época, né, a região medieval chinesa, asiática, ela era bem diferente do que foi a europeia. E aqui eles ainda estavam vivendo uma época mais ou menos parecida, né? Então, por exemplo, na China, ainda existiam os grandes impérios chineses, né? Existiam toda aquela estrutura de valorização da sua cultura, tradições históricas. E a Índia, a China, por ela querer favorecer, né, o seu mercado interno, ela não abriu os portos, principalmente para a Europa, ela não deixava comprar produtos da Europa, né? E aí o que acontece? A Inglaterra, ela fala assim: o que eu vou fazer? Vou enviar ópio. Quem não sabe, ópio, gente, é uma droga altamente viciante. A pessoa fica viciada muito rápido. Quase sempre quando tem algum filme que fala, principalmente filme de ação, que fala, as pessoas às vezes vão para uma casinha de ópio, sabe? A pessoa usa ópio lá e fica meio que viajando por dias. E é um negócio que, tipo, estagnou o país. Era tanta gente viciada que ninguém trabalhava mais para costurar, ninguém trabalhava mais nas lavouras para plantar e para alimento, ninguém estava mais trabalhando na casa de ninguém. O país paralisou, todo o país viciado em ópio. O governo teve que intervir e proibir, né, a venda de ópio. E a venda de ópio era, né, um produto inglês. E a Inglaterra entende isso como uma forma de tipo, se você não está comigo, você está contra mim. Então eles começaram a guerra do ópio. Basicamente existiram 2 guerras do ópio, tá, nesses períodos, em que o objetivo era libertar o comércio para que a Inglaterra pudesse vender o que quisesse. É muito mais fácil dominar um país que está todo viciado, né? Então eles viciaram um país para permitir com que eles pudessem vender coisas nesse país, né? E aí nós temos esse período aí da guerra do ópio. Acaba que aí a China perde a batalha, né? Perde a guerra, e a Inglaterra vai ser possível com que a Inglaterra abra vários portos ali para poder ela vender, né, seus produtos. Para poder vender seus produtos ali, tá? Com isso, a população ela começa a se sentir não muito valorizada, né? Não queria que isso acontecesse, e aí vai começar uma outra guerra, que é a Guerra dos Boxers, que é uma espécie de um exército, não é um exército do governo, mas era um exército de pessoas que realmente queriam lutar contra o imperialismo britânico. Gente, boxers, porque eles literalmente lutavam com seus punhos enquanto
a Inglaterra tinha armamento de fogo, né? Quem ganhou? O que vocês acham? A Inglaterra, né? Que tinha armamento de fogo, né? Aí, o que aconteceu? A China perdeu ainda mais território. Acabou que Hong Kong, que era uma das principais cidades, foi dominada como território da Inglaterra e não mais um território da colônia. Tanto que faz pouco tempo que eles conseguiram, né, voltar para o território chinês. Além do que, eles tiveram que abrir vários outros portos. Até porque, gente, não foi só a Inglaterra que lutou na Guerra dos Boxers, tá? Outros países também se beneficiaram disso. Então, basicamente, os países que entraram na Guerra dos Boxers contra a China, né? A Alemanha, França, Japão e Estados Unidos. Todas as maiores potências do mundo foram lá e entraram na guerra contra o povo lá na China. Acabou que eles perderam e os portos ficaram abertos também para essas novas nações. Mas afinal, professora, como que eles justificavam esse tipo de dominação? Gente, já falei para vocês que a ciência ela mudou bastante ao longo dos anos e é sempre importante mudar, né? Aprender um pouco mais, ressignificar as coisas que se sabem e se entendem, né? A ciência está aí para isso, para se reformular. E cientistas, intelectuais, jornalistas, eles eram bem a favor da teoria das raças, tá? Que foi uma teoria baseada nos pensamentos de Darwin, do evolucionismo, em que, né, as pessoas ou os seres eles evoluíram ao longo dos anos. E aí a teoria das raças era embasada nessa teoria, de que, lembra, não é que a teoria das raças era necessariamente de Darwin, mas ela foi embasada na teoria de Darwin, tá? Para dizer que algumas raças de pessoas, elas se desenvolveram mais evoluídas que outras, tá? Isso é bem importante. Porque isso define com que quem então é evoluído? As pessoas brancas que tenham melhor, que sejam mais civilizadas, né? Com tecnologia, com cultura. Várias dessas comunidades africanas, por exemplo, não eram nem consideradas como forma de cultura, né? Como se eles tivessem nada. Uma tábua rasa lá só sobrevivendo no mato, né? Era o que a maioria deles achavam. E era missão e dever, não só tipo, eu quero. Não, era um dever das comunidades europeias levar o que era essa nação a ser civilizada e a evoluir essas nações. Então, era essa a principal justificativa que eles usavam para dizer que o que eles estavam fazendo estava certo, né? Das pessoas que, se você não é a favor da nova civilização, tem que morrer de fome mesmo. Porque, na teoria da evolução, as pessoas que se adaptam sobrevivem. Aqueles que não se adaptam morrem, né? Então, eles usavam tudo isso para embasar todas aquelas atrocidades que eles faziam, tá? As sociedades mais ricas, então, bem desenvolvidas, eram as que melhores tinham se adaptado. Então, elas eram mais evoluídas, tá? E por isso tinham direito a conquistar as que foram pouco desenvolvidas e menos avançadas. Os europeus, então, sendo as mais avançadas, e os africanos e asiáticos sendo os menos avançados, tá? E isso tudo defendia, era um embasamento para justificar a violência e a dominação desse território, tá bom? Lembrando que a igreja também teve um grande papel nisso tudo, porque eles entendiam como sendo a religião cristã, né, a principal forma de evolução também. Ou não, né? Sei lá. Já que o cristão não é evolucionista, né? Então não sei como é que eles podiam dizer que era a mesma coisa, mas enfim. A ciência dizia que era uma forma, né, de que uma nação era mais evoluída que a outra, gerando qualidade de vida, né? Isso também justificava se alguém fosse duramente massacrado. Por quê? Essa pessoa foi massacrada porque ela não quis se tornar civilizada, não quis evoluir. E ela precisa aprender para poder sobreviver. Só sobrevive quem evolui, entendeu? Então eles justificavam tudo isso para fazer o que eles faziam. Essa era a missão civilizadora, né? De transformar aquela cidade ou aquele território ou aquela nação em uma nação civilizada. E aí você acha que se você fosse um negro lá na África, né, tá vendo de boa com a sua família, com a sua cultura, fazendo suas coisas, e aí de repente chega alguém armado tentando te dominar, te quase que escravizar, pegando tudo que você tem, todo o ouro, tudo que tinha, você ia ficar de boa? Eu não ia, não.
Aí começa um processo de resistência, as pessoas também não ficavam, né? E esses processos de resistência vão incluir fugas, protestos, boicotes, quebrando armamento, fazendo levantes contra essas comunidades, praticando aspectos tradicionais da sua própria cultura, para valorizar e manter essa cultura. Ainda assim, muita coisa se perdeu, né? Principalmente porque o poder bélico da Inglaterra ou dos países europeus eram muito fortes, né? Eu já falei para vocês que foi nesse período aqui, o período colonial britânico, né, do neocolonialismo, é que a Inglaterra tinha uma média assim de 23 territórios dela, né? Fora a Inglaterra, que é só uma ilhazinha, tá? E agora, se eu não me engano, é entre 13 a 15 países de protetorado, ainda hoje, tá? Nessa época que a gente está falando. Tudo é uma história muito recente ainda, né? Na última temporada, por exemplo, de The Crown, exatamente ela fala sobre isso, né? O quanto a rainha ela ainda tem influência em vários países da África, na Austrália, mesmo que eles tenham a sua administração interna individual, eles ainda dependem ali muito das ideias da rainha, né? Muito do que a rainha, o príncipe, etc., dizem como certo e errado, né? E aí, nesses movimentos, né, nós temos alguns, como o povo Zulu, que vão se levantar, né, tentando ali lutar contra essa violência, mas eles foram sempre fortemente reprimidos, tá? Foi com muita violência mesmo, porque, como eu disse, se a pessoa não sabe se adaptar, ela deve morrer de acordo com esse pensamento, porque quem não se adapta morre, né? Gente, na página 31 tem sobre os desdobramentos do neocolonialismo, né? Essas sociedades, então, as sociedades industriais, né? Os países europeus, eles se industrializaram bem mais rápido, bem mais forte, tá? Porque eles tinham tanto uma região para extrair matéria-prima, quanto uma região de mercado consumidor, porque essas pessoas eram obrigadas a comprar desses países, tá? Que eram colônias deles. Então, a burguesia se beneficiou bastante disso, garantindo com que ela tivesse cada vez mais poder e influência, além de dinheiro, tá? Os países da Europa, eles começaram a criar uma forte tensão, já que muitos desses eram muito ricos e bem armados, né? Eles começam a ficar meio desconfiados, não sei se eu posso confiar ou não nesse país, etc. Enquanto isso, tudo possibilitou muito o enfraquecimento e empobrecimento de nações, como as nações africanas, né? Que, se vocês acham que o período de Portugal e Espanha já foi ruim, mas eles pegaram só o litoral, né? Extraindo as pessoas ali para o escravismo. Aqui não, eles tiraram quase todos os minérios, acabaram com a terra, eles destruíram mesmo as nações, além da violência que eles já praticavam com esses povos, né? Isso fez com que o povo africano até hoje tivesse dificuldade de se reestruturar. Até porque existem nações que ou elas foram formadas com grupos rivais, né? Ou há pouco tempo elas conseguiram se libertar. Mesmo as que se libertaram há pouco tempo, tem a dificuldade de que, quando elas se libertaram, elas ainda entraram em várias guerras civis contra as nações inimigas que viviam no mesmo território, tá? Longo processo de destruição das vidas tradicionais, né? A forma como eles viviam, a cultura de cada um deles, gerando miséria e sofrimento para essas nações, dificultando também o desenvolvimento econômico, já que eles extraíram, né, uma parte do território ali, ou dos recursos que a gente considera recursos naturais. E agora, né, o capítulo 16, Le Belle Époque, alguma coisa assim. Já falei que eu não sei francês. Gente, esse capítulo aqui é rapidinho, ainda bem, porque tá acabando a aula. Coloquem o nome no chat. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar no chat também. E a gente tá falando da Europa, tá? Voltando para a Europa. Esse período, ele é um período de grandes avanços tecnológicos, científicos, de luta mesmo do trabalhador, tá? É uma época considerada, assim, o suprassumo da época, tá? O melhor que se tem. Dentro dos movimentos, né, científicos, por exemplo, a gente pode descobrir que, durante esse período, gente, vamos focar aqui na França, tá? A maioria desses fatos aqui que vão acontecer, e a Belle Époque, né, é um período na França de grande desenvolvimento. E aí, nesse período aqui, nós temos, por exemplo, até então,
achava-se que as doenças elas eram provocadas por outras coisas, tá? Por matérias apodrecidas, alguma coisa assim. Durante esse período, descobriram as bactérias, e que eram essas bactérias que produziam várias doenças. Começaram a entender que essas bactérias produziam doenças que matavam, né? Então, eles também produziram as primeiras vacinas para matar essas doenças, né, essas bactérias. Com isso, diminuiu as principais doenças e causas de morte no período, que eram a tuberculose, a cólera, a febre tifoide, que era uma doença muito comum em navios. E lembra que esse pessoal ficava viajando de uma região para outra o tempo todo, né? O tétano e a pneumonia. Então, doenças muito comuns que hoje em dia a gente consegue tratar, foi nesse período aqui que eles descobriram, né, os primeiros tratamentos. Outra coisa que eles descobriram eram os antissépticos. Por quê? Se a pessoa fica doente por causa dessas bactérias, como que ela se prolifera? Por falta de lavar a mão, por falta de limpar, né, com álcool algumas coisas, como a gente descobriu hoje, né? Que a gente vai se limpando, por exemplo, com álcool, limpa a mercadoria com álcool quando chega em casa, diminui, né, a chance de contaminação com o Covid, né? Então, eles começaram a entender que se eles lavassem a mão antes de um procedimento cirúrgico, quando saia do banheiro, etc., já diminuía muito a chance de ficar doente e morrer por uma doença super boba, sabe? Então, isso, imagina, né? Aumentou a expectativa de vida, a qualidade de vida das pessoas, elas ficaram menos doentes. Outra coisa que foi desenvolvida nesse período foram a anestesia. Gente, imagina, antigamente as pessoas não tinham anestesia, e aí tudo que era procedimento de médico, dentista, etc., era feito na cara e na coragem. Imagina a dor que não era, né? Para fazer qualquer coisa. O que impedia com que eles também fizessem longos processos de, por exemplo, cirurgias longas, né? Porque a pessoa não ia sobreviver com dor por muitas horas, tá? E aí, então, eles começam a avançar a ciência e a medicina, muito porque nesse período eles tinham essas possibilidades, tá bom? Outro desenvolvimento tecnológico, né? A outra área que se desenvolveu são os movimentos de tecnologia. A gente já estudou um pouquinho sobre eles, porque a gente também está falando aqui de Revolução Industrial ainda, a segunda delas, tá? Nesse movimento de Revolução Industrial, a gente está vivendo, teoricamente, a terceira ainda. No segundo, então, ele tem o desenvolvimento da gasolina, quando descobre o petróleo, né? Aprende-se a refinar o petróleo e assim transformando ele um combustível muito potente, né? Para desenvolver também os meios de transporte. Aí desenvolve os meios de transporte, melhorando o acesso ao carro, né? As pessoas vão ter carros cada vez mais, porque vão começar um processo de desenvolvimento mais rápido, tá? Dos automóveis em larga escala. Vão criar, então, as ferrovias mais desenvolvidas, mais rápidas, também com novas fontes de energia, tanto para a ferrovia quanto a energia elétrica, né? A gente já falou também na Revolução Industrial, lá no capítulo 14, se não me engano, que eles descobriram a energia elétrica, então eles começam agora a colocar isso, né, em acesso às pessoas. E também uma grande modificação das telecomunicações. Na página 47, ele mostra algumas invenções, né, da Belle Époque. A bicicleta, que foi inventada em 1861. Sabia que não sei andar de bicicleta? O metrô, que foi inventado em 1863. O bonde elétrico, que foi inventado em 1874, então muito mais rápido, né, de chegar, e várias pessoas poderiam pegar ele. O telefone em 1876. O telégrafo em 1877. A locomotiva elétrica em 1879, o automóvel em 1886, tudo em pouquinho tempo, né? Assim, em 50 anos, modificam-se muitos meios de transporte, né? Que antes era quase da carroça, e olha só, a última aqui já é o avião. O telégrafo e o cinematógrafo, então o início do cinema também nesse período aqui, tá? Em 1895, e aí o avião, né? Que eu não vou discutir a data, porque é um troço complicado. Os americanos, a maioria das pessoas acham que foi os irmãos Wright, mas teoricamente o Santos Dumont viajou primeiro. E aí, né, gente, nesse período também existiram vários avanços da democracia.
Lembra que quem podia votar e ser votado antes eram apenas as comunidades mais altas. Pessoas ricas poderiam votar e ser votados. Agora começa um processo de mudança com isso também. Os homens pobres vão poder votar. E aí, com isso, as leis vão começar a ser modificadas também, porque se os homens e serem votados. Se os homens pobres vão poder votar, eles vão votar em pessoas que são a favor ali dos seus direitos, né? E não só do direito da elite, tá? E as mulheres, professora? Aí começa um período de sufrágio universal, em que é a luta das sufragistas, né? Que são as mulheres que lutavam também pelo seu direito ao voto. O voto, então, sendo uma característica de que, se não tiver como, por meio do voto, eu lutar pelos meus direitos, não existe outra coisa, tá? Temos grandes sufragistas aí como exemplo. Nós temos a Emily Davidson, que foi tentar colocar uma placa, né, do movimento na frente do cavalo do rei, e acaba que ela é pisoteada e morta pelo cavalo do rei, né? Então ela acaba sendo uma espécie de uma mártire desse período, em que as pessoas vão falar, nossa, mas aquela mulher ali morreu, né? Pela luta, deve ser algo muito importante votar, então. Por tudo isso que eu voto desde os 16 anos. Não é obrigado, mas eu quis. Porque as mulheres lutaram um tempão, mano, para conseguir votar, e a gente não vai votar? Assim definindo também os nossos direitos, né? Gente, para vocês terem uma ideia, o primeiro país no mundo a aceitar o voto feminino foi a Nova Zelândia, em 1893, tá? O primeiro país na Europa a aceitar com que as mulheres votassem foi... Estou procurando a data. Tá. Foi a Finlândia, né, em 1906, tá bom? E aí são os inícios ali das mulheres poderem votar. Para vocês terem uma ideia, na página 49, tem ali todos os países europeus, qual foi o tempo de demora. Não foi uma luta rápida, foi uma luta longa em que vários países, uns permitiam, outros não, tá? Isso foi acontecendo ali ao longo dos anos. O último país foi a Suíça, em 1971. Para vocês terem uma ideia, minha mãe já tinha 10 anos quando as mulheres puderam votar na Suíça. Isso porque é um país considerado de primeiro mundo, né? Em que a desigualdade é pouca, etc. Aí vocês pensam. Gente, então, nesse período aqui aconteceram, né? Eu já sugeri para vocês assistirem As Sufragistas, apesar de ter alguns momentos muito pesados. É um filme bem interessante. Vocês podem pular essas partes, não fazem muita diferença para a história. E ele é um filme bem, bem legal, que mostra ali como que era a realidade dessas mulheres, né? O homem, ele sofria porque estava vivendo em péssimas condições de trabalho, de vida, muitas horas de trabalho, ganhando muito pouco, mas a mulher sofria, além disso, não podia ter nenhum tipo de direitos, né, garantidos. E era muito comum assédio, muito comum várias coisas que elas poderiam sofrer, né? E aí, nesse período também, surgiram alguns movimentos nas artes, né, de grande mudança, tá? Principalmente na França ali, mas não foi só na França. Um período em que foi considerada a arte moderna, que era a representação do artista como ele via, não necessariamente como era. Não era algo real, entendeu? Como exatamente, por exemplo, se eu quero desenhar meu celular, não é como eu vejo aqui fisicamente, mas é como eu interpreto ele, com os meus valores, minhas crenças, coisas que eu acredito que é importante. Já devem ter estudado modernismo em artes, mas só para definir aqui resumidamente, os principais pontos do modernismo é o pontilhismo, né, que é aquela técnica em que você vai batendo o pincel, né, para poder dar pontinhos e ir formando a imagem geral, e o cubismo, sendo que dentro do cubismo o principal pessoa, né, que eram aqueles que faziam as suas imagens com formas geométricas, né, representavam ali com formas geométricas, sendo Picasso um dos principais pintores, né, desse período. Gente, as pinturas de Picasso são muito interessantes, eu achei muito legal. Então, tudo isso aqui no período modernista. Como eu falei para vocês também, não eram só as mulheres que lutavam pelo sufrágio, mas os homens lutavam também muito por causa da precariedade da situação em que eles estavam vivendo. Lembra que eu falo desde o início do ano o quanto a população europeia estava sofrendo, no sentido de que era muita gente, pouco emprego, as pessoas pagavam o que queriam,
Então, o salário era baixo, condições insalubres de trabalho, muitas horas de trabalho, não existiam leis trabalhistas. A gente está falando isso desde quando a gente estava no presencial, né? Acho que a minha primeira aula já falava isso. E aí a gente tem toda essa parte, né, em que é importante vocês lembrarem, definindo com que agora vai surgir um movimento em que as pessoas não vão mais aceitar isso. Cada vez mais vai existir a luta de classes contra a precariedade, né? Contra a falta de leis para garantir as leis aqui do trabalhador, em que o trabalhador tem que ter direito também, né? De cuidado, de proteção, garantias, né, de qualidade de vida. Então, eles vão começar a se unir, né, em busca dessas lutas, e aí vai surgir o movimento sindical, em que vão ser grupos de pessoas que vão começar a se aliar, e assim eles vão juntar uma grana ali para poder. Vai que alguém perdeu o emprego por ter se machucado no trabalho, não tinha lei, a pessoa perdia emprego e ficava como? Trabalhava do quê? Vivia do quê? Né? Então, eles garantiam ali dinheiro para essas pessoas, eles se uniam como uma entidade para poder lutar também, uma entidade partidária, tá? E assim colocar pessoas ali no Senado para que assim eles conseguissem criar leis trabalhistas, tá bom? Isso não foi muito aceito pelo parlamento no início, mas conforme essa luta vai crescendo, vai se desenvolvendo, isso vai começar a ser aceito. É que no início ele tinha muitas ideias anarquistas ou socialistas, né? E essas comunidades do parlamento não queria muito esse tipo de lei, né? Ou tipo de cuidado da sociedade. E aí, outra coisa que muitas das pessoas também que não estavam envolvidas, por exemplo, no sindicato, acabavam tentando migrar para as Américas, porque a gente já falou sobre isso esse ano também. Nas Américas estava surgindo um grande movimento, tipo, vem para cá, né? Vai ter terra para vocês, tem trabalho, etc. Na Europa não tem mais. E aí na Europa, de fato, não tinha. Então, muitas pessoas vão tentar uma vida melhor aqui nas Américas. Lembrando que no Brasil, por exemplo, no final a pessoa chegava aqui, não podia comprar terra, porque era proibido, né, a lei de terras que a gente estudou. Muitas vezes a pessoa era quase que escravizada, né, porque devia muito tempo para o senhor lá da fazenda, e isso chegava aqui, não era nada do que ela esperou, mas ela esperava que aqui fosse uma condição um pouco melhor, né, para pelo menos poder plantar ali e ter o que comer, porque lá na Europa não tinha mais como voltar para o campo, a cidade estava abarrotada, as pessoas viviam em condições bem precárias, tanto de plantação, né, como de trabalho, né, em si, da indústria, como nas suas próprias casas, que também não tinha uma boa condição. Gente, essa foi a Belle Époque, né, que foi o período em que, então, existiram vários avanços, né, não só em um setor, mas em vários deles, tá? Gente, ficaram com alguma dúvida de alguma coisa? Teoricamente, a gente acabou o livro, na verdade. Não? Se ficaram, pode escrever. Acabamos o livro 4. Última aula, muito obrigada. Todo mundo colocou o nome no chat? Também. Também vou. Espero que ano que vem a gente se veja logo. Maria Eduarda, Sara, Eduarda, Maria Isabel, Vinícius, Rafael, Gabi, Maria Luísa, Natan. Tá, agora que eu vi aqui. Não entendi direito do que se tratou a Guerra do Ópio. A Guerra do Ópio, ela foi uma guerra em que a China, ela bloqueou a entrada de ópio, que era vendido, né, pelos ingleses, e viciou uma nação inteira. E aí eles declararam guerra contra a China por causa de ter fechado, né, o acordo, ou fechado o comércio sobre o ópio, para exatamente a população voltar a produzir, né, acabar com o vício e etc. A Inglaterra, então, ela declara guerra. É mais uma justificativa, tá? Para poder declarar guerra e abrir os portos, porque era o que eles queriam, porque assim depois eles puderam vender tudo o que eles quisessem pelos portos abertos da China. Tá bom? Entendeu? Emanuela. Acabamos. Muito obrigada, gente. Semana que vem é outra coisa, né? Mais aula mesmo. Também.